E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Divan Rocha e vamos lá ao 5600 GT, Ryzen 5 5600 GT. Para você que está pensando em comprar esse processador aí, está pensando nessa questão de BIOS ou ainda não pensou nisso e chegou nesse vídeo aqui porque viu a thumb e aí de repente tem alguma informação importante para você e tem, tá? Então, além de saber se você vai precisar atualizar a BIOS ou não para o seu 5600 GT, você vai sair desse vídeo aqui sabendo mais algumas coisas também. Então, é um vídeo relativamente completo aqui, vale a pena você não pular, assistir até o final. Até porque se você fizer alguma pergunta que tá no vídeo aí, coisa que eu falei aqui, né, eu vou saber que você não assistiu o vídeo, eu vou acabar não te respondendo, porque aí não é justo com quem tá assistindo o vídeo inteiro e realmente tem alguma dúvida aqui pra tirar nos comentários, beleza? Fechou? Combinado, não sai caro, vamos lá. Falando nisso, já deixa o likezão aí pra dar uma força pro canal, se inscreve aí no canal também, que isso ajuda ainda mais, e clica no sininho pra você receber notificação sempre que sai um vídeo novo aqui no canal. Então beleza, vamos começar dando uma olhada aqui no processador, talvez você já tenha feito pesquisa, já encontrou ele para comprar. Terabyte, Amazon, Kabum, normalmente são os locais que têm melhores preços. Terabyte fica de olho porque sempre tem lives aqui que esse processador já chegou a custar perto de R$600, tá? Então realmente em uma oferta ele pode valer bastante a pena. Então sobre esse processador já falei bastante, já falei em outros vídeos também, tem um vídeo somente sobre ele aqui no canal, então você pode procurar e se informar mais também sobre esse processador aqui. Mas se você já decidiu que vai comprar esse processador e sua dúvida é só mesmo se tem BIOS atualizada para ele ou não, a situação é a seguinte, tá? Eu separei aqui basicamente duas placas-mães para a gente dar uma olhada como exemplo. E eu vou excluir desse exemplo aqui todas as placas-mães que tenham botão de atualização de BIOS, para você fazer a atualização de BIOS através de pendrive sem precisar de processador mais antigo e sem risco de corromper a BIOS, né? Tô falando aí de recurso que é o BIOS Flashback, BIOS Flash, cada marca vai chamar de um nome, mas basicamente o recurso é o mesmo. Ele vai estar presente em algumas A520, em algumas B450, em algumas B550 e algumas X570, né? Isso falando de AM4. Tem um vídeo aqui no canal que eu separei todas essas placas-mães, algumas delas, né? Alguns exemplos falando sobre essa função. Então, antes de você vir aqui perguntar se tal placa-mãe é compatível com tal processador e vai precisar atualizar a BIOS, dá uma olhada se essa placa-mãe não tem um botãozinho lá de Key Flash Plus para você fazer esse trabalho, porque aí, independente da versão de BIOS que vier, independente do processador que você vai utilizar, é claro, precisa ser um processador compatível, mas independente do processador compatível com essa placa-mãe, independente da versão de BIOS que vier com ela, você consegue entrar no site do fabricante da placa-mãe, baixar a BIOS, colocar no pendrive, rodar um executável, plugar lá na sua placa-mãe, apertar o botãozinho e fazer a atualização de BIOS sem risco de corromper se faltar energia, sem precisar de um processador mais antigo, tá? Então, todas as placas que têm esse recurso não entram nesse exemplo aqui no que eu vou mostrar agora, no que eu vou falar agora, tá? Então, se alguém vier aqui também e perguntar se a Aorus Elite B550 precisa atualizar a BIOS por 5600 GT, eu vou ignorar, tá? Porque essa placa tem esse recurso e você nem deveria estar preocupado com isso, uma vez que você comprar uma placa-mãe que tem esse recurso de BIOS Flash. Então partiu aqui. Primeira coisa, vamos olhar algo aqui, uma informação importante. Ryzen 5 5600 GT, ele é um processador recente, ele é lançado aqui, ó, em 8/1 de 2024. Tô gravando esse vídeo aqui em maio de 2024, então temos alguns meses que esse processador foi lançado e a gente ainda pode, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, considerar ele um processador recente. Ryzen 5 5600G é de 2021, então tem um gap grande aí, e é isso que vai fazer a diferença na questão da atualização da BIOS ou não, se você vai precisar ou não. Por quê? O que acontece? Toda a placa-mãe, quando ela é fabricada, ela sai com a BIOS mais atual no momento que ela está sendo fabricada, ou pelo menos deveria sair, né? Alguns fabricantes, para alguns modelos, colocam versões mais antigas, mas via de regra, o fabricante vai lá, Asus, Gigabyte, MSI, fabricou uma B450, uma A520, uma B550, ele vai carregar com a versão mais nova de BIOS que ele tem à disposição para colocar naquela placa-mãe. Porém, vamos supor que nosso processador tenha sido lançado em 8/1 de 2024 e a placa-mãe tenha sido fabricada no dia 9/1 de 2024. Essa placa-mãe vai estar com a BIOS mais atual, compatível com esse processador? Possivelmente não, porque ainda tem um gap entre novos processadores que são lançados e o período de renovação de BIOS dos lotes mais novos de fabricação dessas placas-mães. Então, pode demorar aí semanas, meses, né, de repente até ano,
para a gente ter uma nova versão de BIOS, dependendo de como é o cronograma ali do fabricante para carregar novas versões de BIOS, né, em placas-mães que já estão em linha ali, que estão sendo fabricadas, tá? Então, isso pode variar bastante de marca para marca, de modelo para modelo, por isso é uma coisa que eu não consigo cravar para você e te dar certeza absoluta. Olha, você vai comprar uma B450X da MSI aqui, e essa placa-mãe já vem com BIOS atualizada para o Ryzen 5 5600 GT. Isso não tem como saber, porque você pode estar comprando de uma loja que está com um lote mais antigo, comprou um lote e chegou para ele um lote mais antigo, bem anterior ao lançamento desse processador. Então esse lote vai estar com uma BIOS mais antiga, que possivelmente, se para esse processador for necessária uma versão de BIOS mais atual, essa placa-mãe não vai ter essa BIOS lá instalada, você vai ter que atualizar, ou pagar o serviço de atualização no site que você comprar, né? Ou chegando na sua mão aí, você tenta fazer, o que eu não recomendo muito. É por isso que eu excluo todas as placas que tem BIOS Flash, porque independente da versão que tá lá, você vai receber, vai baixar lá no site do fabricante, vai espetar, vai atualizar, coloca lá o processador, por mais novo que ele seja, né, a versão mais nova de BIOS ali, normalmente vai corresponder e você vai conseguir usar. Então nem precisa perguntar sobre essas placas que tem esse recurso aí de BIOS Flash, né, e nem precisa se preocupar com isso, porque é muito simples de fazer, é muito rápido, né. Eu recomendo bastante a compra dessas placas, porque elimina essa dor de cabeça, a perda de tempo. Então, dependendo da compra, da placa-mãe que você está vendo, né, da verba que você tem disponível, comprar uma placa-mãe que já tem esse recurso é muito melhor do que você ir para essa loteria aí de atualização de BIOS. Mas aí, Givan, por que você está falando que eu tenho que ficar ligeiro quando eu for comprar meu Ryzen 5 5600 GT? Primeiro porque ele é um processador recente, lançado aqui em janeiro. É possível que no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a grande maioria das placas que estão sendo comercializadas, que estão lá nos estoques das lojas, sejam placas-mães fabricadas antes desse processador ter sido lançado, ou muito perto disso e ainda não vieram com uma versão de BIOS mais nova. Então é bem provável que comprando uma placa-mãe para você usar com Ryzen 5 5600 GT, você precise sim fazer atualização de BIOS. Existem casos, existem placas-mães que você pode colocar, ela tá com uma versão que não é necessariamente a mais nova, pode ser que colocou lá, deu vídeo, funcione bem, entendeu? Mas em outros casos isso pode não acontecer. Eu prefiro me basear pela informação que eu vou encontrar nos sites dos fabricantes das placas-mães. É a informação mais segura que tem, tá? Não é eu falar aqui pra você, comprar 1520 de tal marca, B450 de tal marca. O amigo do tio do primo do meu vizinho comprou uma B450, colocou um 5600 GT e deu vídeo de primeira, tá? Então, tudo é muito relativo e a melhor informação sempre vai ser a informação do fabricante do produto, tá? Melhor até do que informações aqui de especificações que a gente encontra nas páginas de vendas. Tem dúvida sobre o produto, dúvida de especificação? É página do fabricante. Vai na página do fabricante que a informação mais alinhada, a informação mais correta possível tá ali, tá? Não tem ninguém para falar melhor do próprio produto que o fabricante, tá? Então, confere sempre no site do fabricante. E aí, indo por essa linha de raciocínio aqui, é o seguinte, já vimos aqui o processador, já vimos aqui a data de lançamento dele, agora a gente vai falar de BIOS, tá? Então, eu separei aqui dois exemplos. E como eu vou fazer aqui, você pode fazer com outras placas também. É só seguir a mesma linha de raciocínio, buscar aqui nos sites dos fabricantes também as informações e bater as informações aqui como eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou pegar aqui dois exemplos de placa. Primeiro deles, MSI B450 Pro VDH Max. Placa-mãe, aliás, muito legal para usar com esse processador, com 5600G também, com 5700G. Quando a galera pergunta, recomenda essa placa aqui, tranquilo, tá? De cabeça tranquila, porque eu sei que estou recomendando um bom produto aqui. E aí, supondo que você queira usar essa placa-mãe aqui para combinar com o seu Ryzen 5 5600 GT. E aí está na dúvida, né? Vou comprar essa placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui tem BIOS Flash Button para fazer atualização de BIOS? Não, não tem. Então, se eu comprar o meu 5600 GT, comprar essa placa-mãe e ela estiver com uma versão de BIOS que não é compatível com o meu Ryzen 5 5600 GT, eu vou precisar fazer a atualização de BIOS, senão não vai funcionar. Daí também tem um outro conceito que eu vou explicar rapidinho aqui para você, que é a diferença entre BIOS compatível e BIOS atualizada. Vamos explicar a diferença entre isso daqui, tá? E porque muitas vezes nos comentários eu respondo as perguntas tratando dessa forma, vai ter BIOS compatível e vai ter BIOS atualizada. BIOS atualizada a gente considera a última versão de BIOS instalada na placa-mãe. É a última versão, aquela última que tem ali do fabricante. Você baixou, atualizou, tá com a última versão, você está com BIOS atualizada. BIOS compatível pode ser qualquer versão da BIOS mais atual para BIOS anteriores que sejam compatíveis com o processador. Então, no caso, por exemplo, de um Ryzen 5 5600G, que é um processador mais antigo,
desde o lançamento desse processador até hoje, até a última versão de BIOS, eu devo ter algumas versões de BIOS aí no meio do caminho. Todas as versões de BIOS que eu tenho entre a versão mais antiga aceita até a versão mais nova são BIOS compatíveis. Então, se entre essa versão mais antiga aceita pelo 5600G até a mais recente eu colocar qualquer uma delas, ele vai funcionar, porque são versões compatíveis. Então, muitas vezes você não está comprando uma placa-mãe com BIOS atualizada. Você está comprando uma placa-mãe que pode estar com duas versões para trás, mas que é uma BIOS compatível com um processador desse que já é um processador mais antigo, tá? Se ficou com dúvida com isso, deixa aí nos comentários. Já expliquei isso num vídeo falando somente sobre isso aqui, tá? Mas é só para você deixar aí na sua cabeça certinho a diferença entre BIOS compatível e BIOS atualizada. BIOS atualizada é a versão mais nova e BIOS compatível são as versões intermediárias entre a BIOS mínima aceita pelo processador até a versão mais atual de BIOS. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vindo aqui na página da MSI, do site oficial da MSI aqui, procurar aqui B450M Pro VDH Max. Eu venho aqui na lista e vou encontrar o processador como processador compatível. Eu já sei de cabeça que essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe compatível com 5600G e 5600GT. Se você tem dúvida, você deve fazer isso. Você deve entrar no site do fabricante, encontrar a placa-mãe em questão, a placa-mãe que você está querendo comprar, e vir aqui na lista de compatibilidade e encontrar o processador que você quer usar. Apareceu aqui o processador falando qual versão de BIOS ele precisa para funcionar, é compatível. E o que a gente vai procurar nessa lista, uma vez que a gente sabe que ela é compatível com esses processadores, é qual versão de BIOS é necessária para você usar com o seu Ryzen 5 5600GT. Já encontrei ele aqui na lista, vou marcar para ficar mais fácil de você ver também. 5600G, então eles aqui, ó, o GE, o GT e o G, tá? G é OEM, é outra história, a gente vai falar de 5600GT e 5600G. Aí você repara que nessa última coluna, aqui no caso de MSI, em outras marcas essa tabela pode aparecer de uma forma um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o mesmo aqui, tá? Aqui no 5600GT, ele precisa aqui desse arquivo de BIOS, que é o que você baixa para instalar, né, para atualizar a BIOS para usar esse processador. Aqui, ó, final VBL. Se a gente vier aqui no 5600G, que é mais antigo, já é outra versão, VBB. Então eu tenho arquivos de BIOS diferentes aqui, já é uma coisa para eu ficar ligado. Pode acontecer da minha placa-mãe vir com essa versão de BIOS aqui, eu colocar o GT e funcionar? Até pode acontecer, mas eu prefiro sempre me basear por isso daqui. Se eu preciso usar um GT, eu preciso estar com essa versão de BIOS aqui, que é a versão de BIOS que você precisa para colocar um 5600GT, por exemplo, para ele funcionar aqui nessa placa-mãe, se for a placa-mãe escolhida, né? Ou outra placa-mãe aí, dependendo da combinação que você vai fazer. Daí tem mais aqui, ó. Então vamos supor que a gente já descobriu que a gente precisa, por exemplo, aqui para o 5600GT, dessa versão de BIOS aqui, final VBL, né? Então eu venho aqui novamente, vou dar uma olhada de quando é essa BIOS. Essa BIOS aqui é do dia 30/10/2023. Então é uma BIOS até anterior ao lançamento do processador. É garantia que eu vou comprar essa placa-mãe e ela tenha sido fabricado já no final do ano, no comecinho desse ano aqui? Pode acontecer. Ela pode ser de um lote muito novo, que talvez esse lote já esteja com essa versão de BIOS aqui. Aí nesse caso você colocaria o seu 5600GT, ela vai funcionar. Mas é muito provável que a placa-mãe que você vai comprar, dependendo aí da loja, né, seja uma loja que está com um lote mais antigo, recebeu um lote mais antigo. Porque imagina o seguinte, essas lojas, principalmente as maiores, elas compram grandes quantidades dessas placas aqui, né? E essas grandes quantidades vêm do fabricante, e para ter grande quantidade, talvez ele tenha um estoque maior ainda lá na fábrica, que muitas vezes é de um lote mais antigo, né? Então ele pega esse lote, parte dele vende para Kabum, outra parte para Terabyte. Ele não está necessariamente comercializando sempre um lote fresquinho, né? Não é padaria, né? Não é uma coisa ali que o cara fabricou essa semana e já vendeu, né? Não é bem assim que acontece. Pode ser uma versão mais nova, um lote mais novo? Pode acontecer de ser, mas é muito mais provável seja um lote um pouquinho mais antigo, até próximo dessa data aqui, data de fabricação ali de embalagem da placa, mas que por algum motivo ainda não foi carregado com essa BIOS aqui, né? Essa BIOS poderia estar numa versão de beta e a fabricante prefere carregar com uma versão que já está mais certinha ali, mais redonda, né, para não ter problema, e ela não vai com a versão mais nova, vai com uma versão um pouquinho mais antiga de BIOS, porém compatível com outros processadores, não com processadores que tenham sido lançados depois dessa data aqui. E aí voltando aqui, 5600G, por exemplo, que a gente está comparando aqui, ele precisa aqui, ó, da VBB. Se eu vier aqui e procurar a versão VBB, eu vou ter a data de lançamento dela aqui, ó, 8/2/2021. Então, a versão mínima para você rodar um 5600G é uma versão
que está nessas placas-mães desde 8/2/2021. Então, se você comprar uma placa-mãe dessa daqui, que tenha sido fabricada em 2022, 2023, em qualquer momento desse ano, ela vai estar com essa versão de BIOS ou mais nova. Então o 5600G aqui é quase que batata que você vai colocar e ele vai funcionar sem precisar atualização de BIOS. E é por isso que o 5600 GT, por ser um processador mais recente, precisar de uma versão de BIOS mais recente, a chance de você ter uma placa-mãe fabricada anterior à versão de BIOS necessária para você usar com o 5600 GT é maior. Então a chance de você colocar um 5600 GT e ele não funcionar de primeira é muito maior do que um 5600G. Justamente por esse motivo, por essa questão de diferenças de BIOS necessárias para os dois processadores e essa incerteza que a gente tem de qual é o lote de fabricação dessa placa-mãe que você está comprando aqui. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo de placa-mãe para a gente ver aqui a mesma situação, só que com uma outra placa-mãe aqui. Espero estar conseguindo ser claro aqui na explicação para você não ficar com dúvida, tá? Então vamos fazer de novo aqui com outra placa-mãe, para se restou alguma dúvida, né, você conseguir tirar essa dúvida aqui agora. E se mesmo depois de assistir o vídeo ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Mas não adianta perguntar também se tal placa-mãe vai vir com BIOS atualizada, porque, cara, eu tô acabando de falar aqui para você que não tem como a gente ter certeza. Tem como a gente ter uma ideia se a gente fizer isso daqui que eu tô fazendo. Se você olhar o processador que você está comprando, ir lá no site do fabricante da placa-mãe que você quer comprar e dar uma olhada na versão de BIOS que precisa para esse processador. Aí dá para você ter uma ideia. Não, o processador que eu estou comprando é de 3 anos atrás. Então é bem provável que a placa-mãe que eu vou comprar seja de um lote posterior e já venha com uma versão de BIOS compatível para usar com esse processador aqui. Vamos aqui, ó. MSI A520M A-Pro. Uma placa-mãe A520 bastante honesta, suficiente para você usar com 5600G, 5600 GT. Dá uma montagem legal, tem bons componentes também, placa-mãe MSI de qualidade também. Vou usar ela como exemplo aqui também para a gente ver se a gente tem a possibilidade de usar essa placa-mãe com Ryzen 5 5600 GT. Daí, mesmo procedimento, vou lá no site da MSI, localizo a placa-mãe, vou na lista de compatibilidade e já vai aparecer aqui para mim, 5600 GT e 5600G. Então, opa, já sei que essa placa-mãe aqui pode ser usada para montar o meu PC com o meu Ryzen 5 5600 GT ou com o meu 5600G. Agora eu preciso saber versões de BIOS, né? Qual a versão de BIOS que eu preciso para usar esses processadores? É a mesma versão ou são versões diferentes? E aqui novamente a gente vai ter diferença, ó, deixei marcadinho aqui para você ver. 5600 GT, ela precisa dessa versão de arquivo aqui, final V1G. E aqui o 5600G, ela precisa desse final V17. Então eu sei que teoricamente eu preciso de versões de BIOS diferentes para usar esses processadores. A versão de BIOS que eu uso, o 5600G, não é a mesma que eu teria que usar, né, pela indicação do site aqui, para usar o 5600 GT. Se a gente olhar aqui a data de lançamento dessa versão de BIOS aqui, ó, V1G, ela vai aparecer aqui pra gente, ó, V1G, data de lançamento dela, 12/10/2023. Da mesma forma, é uma versão de BIOS até anterior ao lançamento do processador. Então, se você comprou o processador, já tinha essa placa-mãe aqui, atualizou a BIOS, você já consegue usar. Mas se você comprar uma placa-mãe zerada e ela tiver sido fabricada antes dessa data aqui, ou próxima a essa data, é muito provável que não seja essa a versão de BIOS que está nessa placa-mãe. Pode estar com uma versão anterior, que teoricamente, pela indicação do site, não é uma versão compatível com Ryzen 5 600 GT. Você precisa ter essa versão aqui. Se fosse o 5600G, que a gente precisa aqui do final V17, a gente tem essa versão de BIOS aqui, lançada em 13/7/2021. Então é muito provável que se você vier aqui e comprar uma MSI A520M A-Pro, ela seja uma placa-mãe posterior a essa data aqui do 5600G, né, da versão de BIOS do 5600G. Seja uma placa-mãe fabricada em 2022, 2023, porque são placas que têm bastante saída, vendem bastante, então não são placas que estão paradas lá, acumuladas, e quando você comprar, corre o risco de ser uma placa muito antiga. Mas quando a gente vem falar do 5600 GT, aí a história já muda, porque outubro de 2023 é uma data que a gente pode considerar próxima, né, para um volume de placas que a gente tem fabricadas, comercializadas, vendidas para os sites. Então pode ser que você ainda tenha uma placa-mãe fabricada em 2023, 2022, com versão mais antiga de BIOS, né? Então é por isso que comprando um Ryzen 5 5600 GT, é muito provável que, independente da placa-mãe que você comprar, você vai precisar sim fazer atualização de BIOS. Para as placas-mães que não têm o recurso do botãozinho lá, o Key Flash Plus, vai precisar levar num técnico, você vai ter que tentar fazer, né? O que eu não recomendo, porque pode ser perigoso, você pode perder sua placa-mãe, ou vai pagar o serviço de atualização
para o site que você comprar, se o site tiver esse serviço disponível. Já com o 5600G, a probabilidade de você não precisar atualizar BIOS é muito maior, por tudo que eu expliquei nesse vídeo aqui, né? Porque você vai comprar um processador que é de lançamento mais antigo e vai comprar uma placa-mãe que possivelmente já é de um lote posterior ao lançamento desse processador. E como eu faço para saber de outras placas-mães que não tem o botão Key Flash Plus, que essas a gente, como eu falei para vocês, essa descarta, nem se preocupa com isso. Como eu faço para saber? A mesma coisa, cara, você vai lá escolher a placa-mãe que você quer, pode ser uma Gigabyte, pode ser uma Asus, você vai entrar no site do fabricante, lá no site da Asus, da Gigabyte, vai localizar o modelo, vai localizar o processador aqui na aba de processadores compatíveis lá da lista de suporte. E aí você vai ver a versão de BIOS que precisa, vai descobrir a data de lançamento dessa BIOS aqui que está sendo requerida para funcionar esse processador. E aí você vai ter uma ideia se essa placa-mãe pode ou não estar com essa versão de BIOS mais atual para você comprar e o processador funcionar de primeira. Lembrando que quanto mais recente a fabricação da placa-mãe, mais provável que ela esteja com uma versão mais nova de BIOS. Quanto mais antigo o lote de fabricação da placa-mãe, mais provável é que a versão de BIOS carregada ali seja uma versão mais antiga. Para muitos processadores pode ser uma versão mais antiga e ainda assim compatível, mas para processadores mais novos que requerem BIOS mais recentes, pode ser que aquela versão que esteja ali não seja uma versão compatível para você usar esse processador. Então tá na dúvida, faz essa busca aqui, compara as versões de BIOS, dá uma olhada nas datas, data de lançamento do processador, procura essas informações para você ter uma ideia se pode vir com BIOS atualizada a placa-mãe que você quer comprar. Não adianta você vir aqui e perguntar, tal placa vai vir com BIOS atualizada? Cara, eu não tenho como saber, tá? E ninguém melhor do que você fazendo sua pesquisa aqui para você ter uma ideia se vai precisar ou não. E mesmo assim, no final das contas, não tem como ter certeza, né? Com exceção das placas que tem BIOS Flash, não dá para garantir para nenhuma dessas aqui. E aqui no canal tem vários outros vídeos que podem te ajudar também. Tem o vídeo lá que eu mostro placas-mães que tem o botão Key Flash Plus para você não se preocupar com essa questão de atualização de BIOS. Tem vídeo aqui que eu ensino como você faz para descobrir se a placa-mãe é compatível com o processador que você quer comprar. Tudo isso tem aí no canal, tá? Só vai na busca lá do canal, entra no canal, procura lá por vídeos do canal, escreve o assunto que você quer, que possivelmente vai aparecer um vídeo que vai te ajudar totalmente ou em parte na dúvida que você tem. E se mesmo assim restou alguma dúvida, principalmente em cima do que eu expliquei nesse vídeo aqui, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido que eu puder, tá? Só não esquece de deixar o like aí para dar uma força pro vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, se tá assistindo os vídeos aí, já assistiu vários vídeos do canal, gosta e ainda não se inscreveu, tá na hora de você se inscrever, cara, porque a sua inscrição ajuda muito aqui, ajuda o canal a crescer e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos interessantes aqui para você. Clica no sininho também para ativar as notificações, para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. E eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.